Deus seja sempre louvado. Amém. Nesta data do dia 24 de dezembro de 2003, nós estamos aqui no município de Novo Horizonte do Oeste, no sítio Nova Londrina, na casa do nosso irmão Nelson, aonde sentimos de nos reunirmos nesta manhã e deixarmos registrado este CD para que estes irmãos que estão aqui e os demais possam se alegrar e sentir a presença do nosso grande Deus. Junto conosco está presente aqui nesta gravação o nosso irmão Oswaldinho, o nosso irmão Dequias, cooperador de jovem do bairro da Estil, em Rolim de Moura. Também o nosso irmão Roberto, também da cidade de Rolim de Moura. O nosso irmão Daverson, operando o som. O nosso irmão Nelson, que também nasceu deficiente visual, irá nos acompanhar nesta gravação. Quando vocês se sentirem fracos, quando vocês se sentirem provados, quando vocês estiverem atribulados, liga este CD, irmãos, porque vai ficar registrado nesta faixa, neste som, neste CD, um testemunho de um homem que nunca viu nada dessa terra, que não sabe como que é o rosto dos meus irmãos, não sabe como é o rosto da minha mamãe. Eu não sei nada da natureza que Deus criou. Fiquem contentes, fiquem alegres, e aonde vocês colocarem esse CD, muita libertação haverá. Quem estiver fraco vai ficar forte. Quem estiver abatido vai ficar de cabeça erguida, dizendo: Deus foi com o nosso irmão Zito, com o nosso irmão Nelson, que eles não enxergam este mundo e são felizes. Deus será comigo também. Olha, irmão Oswaldo, lembra-te da obra de que Deus fez na tua vida. Na hora da tua maior dificuldade, na hora da tua prova, Deus estará contigo. Deus estará com a tua casa. Deus estará com as tuas filhas, com a tua esposa. Deus te ajudará e te abençoará na terra. Viu, irmão Dequias? Grava esta data de hoje no teu coração, porque esta data vai passar os anos e ela vai permanecer registrada neste CD, que é uma matéria feita pela mão do homem. Na continuação da gravação desse CD, quero deixar registrado o testemunho da obra que Deus fez na minha vida. Quando eu nasci, querida irmandade, as enfermeiras chegaram para minha mamãe e disseram: olha, mulher, se consola, se alegra, porque este teu primeiro filho que você colocou na terra é cego de nascença.
E além de ter nascido cego, irmãos, Deus permitiu também que nascesse completamente paralítico. A criança, quando ela vai andar, uns começam a andar antes de 1 ano, outros começam a andar depois de 1 ano. E eu tinha 5 anos de vida e não andava de maneira nenhuma. Com 7 anos de idade, eu fiquei sem o meu pai. O meu pai largou a minha mãe com 4 filhos pequenos e deixou eu, o filho mais velho, com apenas 7 anos. Ali, queridos irmãos, os dias foram se passando. A minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica nas cozinhas dos outros para nos criar. E eu ficava em casa com meus irmãos. E com apenas 7 anos de idade, eu dobrei o meu joelho sem conhecer esse Deus maravilhoso. E falei com Deus e disse: Senhor, me ajuda, Deus, porque eu quero criar os meus irmãos e ajudar a minha mamãe. E assim, eu comecei a meditar na nossa vida e acabei criando 4 melodias. E essas 4 melodias, eu pegava meus irmãos e nós ia para as calçadas, sentava nas praças, cantava, e o povo colocava esmola na minha mão. E todas aquelas esmolas que eu ganhava, eu trazia, deixava na mão da minha mãe, e ela trazia comida para nós, comprava comida para nós comer, o calçado para nós calçar e a roupa para nós vestir. O meu avô, irmãos, ele já morava há muito tempo no estado do Acre. E quando ele ficou sabendo que meu pai tinha largado a minha mãe, ele mandou nos buscar. E no ano de 1985, nós deixamos no Ceará, a cidade de Fortaleza, a nossa terra natal, e viemos embora para o Acre. E ali chegamos, já tinha eu a idade de 12 anos, não fui mais cantar nas praças públicas, e nem fui mais pedir esmola para ninguém não, mas passei a trabalhar como vendedor de lanche na rua, para ganhar o pão de cada dia, sem precisar de pedir nada para ninguém. No ano de 87 para 88, Deus enviou uma família de irmãos da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para morar na mesma cidade que eu morava. E ali aqueles crentes chegaram. E nisso eu nunca tinha visto falar que existia crente. Compraram uma barraca de lanche ao lado da rodoviária da cidade. Quando foi um dia, eu estava esperando que alguém me chamasse para que comprasse um lanche meu.
quando de repente eu senti que desceu do céu uma voz, e essa voz falou comigo dentro da minha alma e disse: moço, se achega na barraca de lanche daquele homem, porque as palavras que eu vou colocar na boca dele vão mudar a tua vida na terra. E ali, prezados irmãos, eu pedi para minha irmã que me guiasse até aqueles crentes. Dei uma boa tarde para eles. Eles me responderam com muita atenção. E eu perguntei de que igreja que eles eram. Eles falaram que servia a Deus na doutrina da Congregação Cristã do Brasil. E eu falei para eles: moço, eu não sou crente não, mas uma voz mandou que eu viesse aqui falar com você, porque as palavras que eu saí da tua boca iam mudar minha vida na terra. Ele começou a contar os milagres, as obras que Deus tinha operado na sua vida. E quando foi um dia, eu falei para ele: olha, se a tua igreja tem a doutrina que leva a gente para o céu, então me leva na tua igreja, porque eu quero assistir um culto. Os 3 versos desse hino, eu que nunca tinha visto nem cantar um hino dos crentes, comecei a cantar o primeiro verso e fui parar no último verso. Amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus por quanto comecei a congregar. E no ano de 1988, dia 31 de janeiro, eu fui convidado para assistir o primeiro batismo. E naquele batismo que eu fui, Deus preparou uma grande multidão, bastante músico, irmandade. E o batismo começou, a minha alma começou a saltar de alegria. E quando o Senhor mandou a palavra, no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14 em diante, Sansão fere 1000 homens com uma queixada fresca de um jumento. E naquela palavra, Deus tomava o ancião que não sabia de nada do que tinha se passado na minha vida. Ele pregava e dizia assim: aqui dentro tem alguém que Deus está te chamando, mas você está com medo de obedecer a palavra de Deus, porque o diabo usou de um dos teus parentes dizendo que se você obedecesse a palavra de Deus, ele iria cortar a tua cabeça de machado. Mas quando o ancião acabou de pregar essa palavra, desceu as águas e começou a batizar as pessoas que tinham pedido o batismo. De repente as almas se prenderam, o batismo parou. E eu conversei com Deus no céu e disse: Deus, se é tu que está me chamando, Deus, eu vou te pedir um sinal agora. Se dentro do inário dos crentes tem um hino que fala a respeito de cego, então toma este ancião e manda ele pedir agora. Quando eu acabei de ter essa conversa com Deus, Deus tomou o ancião dentro do tanque do santo batismo e disse: Irmandade, vamos cantar o hino 65. E ali eles começaram a cantar o hino 65. E quando eu meditava nas palavras do hino que dizia: o Senhor Jesus passava e com ele a multidão, eis que um cego no caminho mendigava o seu pão. Naquela hora eu falei comigo mesmo: o cego
que tem aqui no meio desses crentes sou eu. Quem já mendigou o pão foi eu. Irmão, me leva para batizar, porque esta é a obra de Deus na terra. E quando o irmão pegou na minha mão e saiu me levando para se batizar, trocar de roupa, toda aquela irmandade chorava. Quem era selado com promessa manifestava, e quem não era selado recebia a virtude do céu, porque estava vendo um homem que nunca viu nada dessa terra descer as águas. E quando o ancião me batizou, Deus me abriu os olhos espirituais. E assim voltei para casa. E quando cheguei em casa, o meu avô ficou sabendo que eu tinha me batizado, me xingou de tudo quanto foi nome, só não me chamou de santo, mas tudo quanto foi nome ruim ele me chamou. E ali, irmãos, ele veio para querer cumprir a promessa que o diabo tinha falado na boca dele. E quando ele veio querer cumprir a promessa, eu cantei para ele o último verso do hino 444. Sou criança, mas sou crente em Jesus. Naquela hora, o braço dele endureceu para cima, e ele não teve o poder de fazer nada comigo, porque quando eu cantei o hino, naquela hora, serviu como uma queixada de jumento da minha vida, e ele não teve o poder de fazer nada comigo. E assim, Deus converteu a minha alma, e eu sou um servo de Deus, feliz em servir esse Deus maravilhoso. Continuei a minha caminhada na fé. Novinho de batizado, com 2 meses de batizado, eu comecei a prestar atenção na orquestra musical e vi os músicos tocar. Achava muito linda aquela orquestra. Fiz uma oração para Deus e disse para Deus: ó Senhor, na tua casa tu tem uma orquestra muito bonita. Será que no meio dessa orquestra tem uma vaguinha para mim, Senhor? No outro dia, era dia de escolinha musical. Eu cheguei para o irmão que me evangelizou e disse para ele: irmão Isaías, Deus mandou te dizer que você tem que me ensinar a música. E ele disse: irmão, eu estou achando difícil ensinar para quem tem as 2 bolas dos olhos. Eu quero só ver como é que eu faço para ensinar a você que nunca enxergou esse mundo. E ele começou a me ensinar o bona, como dividir as lições. Mas chegou uma certa altura, irmãos, que ele precisou de viajar para visitar o seu pai. E ali, ele foi embora para Dourados, falou comigo: irmão, quando nós voltar, nós continuamos o estudo. Aí ele, chegando em Dourados, levaram ele para congregar numa cidade chamada Carapó.
E lá em Carapó ele viu um cego tocando pistão na congregação. E ele chegou para esse cego e perguntou: irmão, como você está aprendendo a tocar na congregação? Lá no Acre eu tenho um irmãozinho que é cego também e quer porque quer tocar na igreja, e eu não estou sabendo como ensinar. Deus tomou a boca do cego e disse: irmão, o encarregado pega o inário, canta as notas para mim, e Deus tem me dado a graça de decorar. E assim ele voltou para o Acre, comunicou a necessidade ao ancião que me batizou, e ele foi para o estado de São Paulo para a reunião do ministério no Brás. E lá ele comunicou a necessidade aos irmãos, e Deus usou do cunhado dele, e com 4 meses de batizado mandou um instrumento novinho para mim, sem ter condição de comprar, como não tenho até hoje. Com 6 meses de batizado, já estava tocando nos cultos de jovens e menores. Com 1 ano de batizado, Deus me ensinou a tocar os 450 hinos do inário e mais os 7 corinhos, tudo decorado as notas musicais na cabeça. Morava distante da congregação, a quase 1 quilômetro. Deus permitiu que passasse por uma escola de deficiente visual, e ali o Senhor abriu minha mente. Aprendi a andar na rua sozinho, aprendi a ler, a escrever, e ali eu ia para a igreja sozinho. Pegava minha bengala, pegava o meu instrumento, ia para a congregação. Os meus irmãos, ninguém me acompanhava. Quem me acompanhava eram os anjos do céu. E ali, queridos irmãos, um dia eu orei a Deus e pedi para o nosso Deus, falei com Deus e conversei com Ele, dizendo: Senhor, até quando, Senhor, eu vou ficar nessa minha casa sozinho te servindo? Ninguém quer me acompanhar. Eu sou teu filho, Senhor, e hoje eu vou para o culto de jovens e menores, e quero que tu fale comigo, Senhor, se um dia eu vou ser dono de uma casa, se um dia eu vou ter um filho para me chamar de pai, se um dia eu vou ser companheiro de uma esposa, Senhor, se eu vou ter uma esposa por companheira para zelar de mim. Fiz essa oração para Deus na minha casa, irmãos, e fui para a congregação. Quando eu cheguei na congregação, orei a Deus de novo, e na hora da palavra, Deus mandou a palavra e tomou a boca do nosso cooperador e disse: aqui tem um moço que entrou provado, entrou angustiado, entrou abatido, e você perguntou para Deus, perguntou para mim se eu tenho uma casa para te dar. Deus manda te dizer: vou te dar casa, vou te dar móveis, vou te dar uma esposa para zelar de você, vou te dar um filho para te chamar de pai, vou provar para o diabo, vou provar para os teus parentes que eu te amo. E assim, amados irmãos,
Deus prometeu pela palavra, e eu guardei ela no meu coração. E assim pedi a palavra a respeito que Deus me desse um casamento, irmãos, porque eu sozinho da família, na fé, na caminhada, seguindo a Jesus Cristo, e os anos se passou, e no ano de 93, Deus chamou um moço, criado sem pai, criado sem mãe, perdeu a mãe com 2 anos de idade, e ali quem criou ele foi os avós. E com 17 para 18 anos, ele foi fazer uma queimada na roça, e quando vinha voltando para casa, pegou chuva na estrada, e ali deu um choque térmico no servo de Deus, e paralisou os seus 2 braços. E Deus teve misericórdia da sua alma, e no dia 21 de março de 93 chamou ele nessa graça, e com 2 meses depois colocou para ser meu companheiro. O cego, os braços do paralítico, e o paralítico, os olhos do cego. Tinha que dar banho nele, tinha que trocar a roupa nele, e tudo isso Deus me dava a graça de fazer, carregar as malas da viagem, e assim nós viajamos por 13 estados do Brasil. Queridos irmãos e também irmãs que irão ouvir essa fita, será que a tua prova, será que a tua dificuldade é maior do que um homem que não enxerga? É maior do que um homem que não tem praticamente seus 2 braços para se virar sozinho? Olha, irmã, olha, irmão, dá valor ao Senhor teu Deus, serve a Ele com alegria. O irmãozito não enxerga, não sabe como é que é as cores, não sabe como é que é a vida enxergando. O irmão Nelson não enxerga, e ele aprendeu a música e toca na sua casa para alegrar sua alma. E nós temos certeza que esta gravação vai trazer libertação, vai trazer consolo, vai trazer paz, vai trazer alegria, porque você é uma rosa de Saron diante do Senhor. Então, irmãos, passou-se 5 anos, Deus revelou uma missão para o meu companheiro, que nós íamos 2 dentro de um avião para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É uma missão na obra. E quando chegamos em Natal, procuramos a missão, fizemos o que Deus mandou, e procuramos a querida Irmandade, nos receberam com amor, com alegria. E não esperava eu, jamais me passava pela cabeça que o meu futuro e que o plano que Deus tinha de me abençoar, cumprindo a palavra do casamento na minha vida, estava no estado da Paraíba. Deus preparou que nós fomos para o estado da Paraíba. Nem passava pela nossa cabeça que iríamos até lá. E Deus preparou, irmãos, que nós fomos até aquele estado. E quando cheguei lá, congreguei numa igreja. E quando acabou o culto, saí fora do pátio. Veio a mocidade me saudar, perguntar de onde que eu era. E ali eu disse para eles: olha, eu sou do Acre,
Na época ainda estava morando no Acre. E ali chegou o porteiro da congregação. Começou a apresentar para mim a sua família. Começou a apresentar para mim a sua esposa. E quando ele apresentou para mim a sua filha caçula, uma moça me saudou. E quando ela me saudou com a paz de Deus, eu disse amém. Deus falou dentro da minha alma: eis aí a tua esposa. Eu contendi com Deus e disse: Senhor, essa moça é muito bonita para mim. Ela é muito nova, Senhor. Eu não tenho nada, senão uma pequena aposentadoria. Como que eu vou viver só com essa aposentadoria, meu Deus? E ali, irmãos, conversei com ela, ouvi a palavra, já tinha tido a promessa de Deus na minha vida. Então eu cheguei naquela moça, conversei com ela. Ela não me discriminou. Olha, a moça que irá ouvir essa fita, esse CD, não discrimina ninguém, não rejeita aquilo que Deus prepara. Serve a Deus com amor, aceita a vontade de Deus da tua vida. E quando Deus te preparar um companheiro, não fica olhando se ele tem dinheiro, não fica olhando se ele tem carro, não fica olhando se ele trabalha no banco ou não trabalha. Faça a vontade do teu Criador. E assim eu conversei com a minha esposa. Ela não me discriminou e disse que me aceitaria. E ali eu fui na casa do pai, pedi a ela namoro e casamento, tudo pronto de uma só vez. Ficamos 1 ano e 8 meses sem se ver. Quando nós se encontramos, Deus preparou que eu vim para Rondônia. E aqui em Rondônia, irmãos, fui morar na casa de um cooperador. E esse cooperador zelou de mim como se fosse um dos seus filhos. E em menos de 1 ano, Deus me deu uma casa toda mobiliada. A aliança foi pelo correio e o noivado foi pelo telefone. E quem colocou a minha aliança no meu dedo foi o próprio cooperador que andava comigo. E ali, querida mocidade que irá ouvir esse CD, no ano de 97, dia 23 de dezembro de 97, foi o dia em que os paraibanos puderam ver um cego desprezado, um cego que ninguém dava nada por ele, receber a vitória da mão do Todo-Poderoso. Me casei e orei a Deus. E conversei com o nosso Deus e disse: Senhor, agora eu vou receber a minha esposa para sempre. E eu nunca vou poder ver ela como ela é. Se for do teu agrado, se for da tua vontade, Senhor, permita que nem que seja por 1 minuto ou fração de segundos, mas eu possa contemplar a face da minha esposa. Ali, prezados irmãos e também irmãs, e todos aqueles que ouvirão esse CD, eu entrei na festa com a minha sogra. E quando foi para me receber a minha esposa, que o meu sogro vinha trazendo ela para mim, faltou baseadamente uns 4 para 5 metros antes de pegar na mão dela. Deus abriu a minha vista e eu vi ela por completo. Quando apalpei a sua mão, quando peguei na mão dela, Deus fechou a minha vista e nunca mais eu vi nada. Moramos 7 anos aqui em Rondônia.
E estamos aqui na cidade de Rolim de Moura, gravando este CD, para que fique gravado na recordação, no coração de todos aqueles que irão ouvi-lo. Quem está gravando esse CD é o nosso irmão Zito. E quem me acompanhou nesse teclado foi o nosso irmão Nelson, junto com a sua família, seus filhos Daverson, sua esposa Isabel, seu filho Alisson, e temos aqui os nossos irmãos Dequias, Osvaldo, Roberto, temos a irmã Elisângela, temos a nossa irmã Tatiane, que nasceu domingo, há 3 dias atrás. Temos a nossa irmã Diva, temos a nossa irmã Larissa, temos a nossa irmã Luana, temos o Uriel, o Ian, a nossa irmã Ermelinda, mãe do irmão Nelson, a nossa irmã Eliane, que não está aqui conosco, mas vai ouvir esse CD, e na hora das suas aflições, Deus vai libertar. E se algum incrédulo, irmãos, algum ateu, ouvir esse CD, Deus vai fazer obras, porque o Senhor prometeu que o dom da música ia cair sobre a cabeça de alguém quando eu contasse esse testemunho da música. Alguém ia se converter quando ouvisse o meu testemunho. Então, fica de recordação. Daqui uns dias, nós não veremos mais, irmãos. Vamos embora para o estado da Paraíba. O irmão Zito vai embora com a irmã Gessilene, o irmão Micael, e vai ficar dentro do coração de vocês essa lembrança, vai ficar dentro do coração de vocês essa data. Olha, irmão Osvaldo, lembra de que você pegou na mão do irmão Zito e guiou para as congregações. Lembra que quantas as vezes você tirou o instrumento do estojo para me tocar. E nós não vamos poder se ver tão fácil. A distância é grande, a distância nos separa. Mas olha, irmão Osvaldo, olha, irmão Dequias, olha, irmão Roberto, olha, irmão Nelson, olha, todos que irão ouvir. Se nós não se vê na terra, nós se vê no céu, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e foi escrito com a caneta do Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus por esta força. Deus seja louvado. Amém.